Estamos começando mais um episódio aqui do Adenão Podcast. Antes eu vou pedir para vocês já se inscrever no nosso canal e também nos seguir nas nossas redes sociais. Eu sou a Pri e remotamente está aqui comigo o Guga. E aí, galera, mais uma vez aqui de casa, Timbó. Vamos aí falar um pouco hoje sobre investimentos, imóveis. Tô ansioso aí para esse episódio aí. Então, hoje o papo vai ser com o Jonathan Guetem, ele que é corretor de imóveis. Boa noite, Jonathan. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, Pri. Boa noite a todos os telespectadores do Adenão. Boa noite, Guga. Prazer estar aqui hoje. Estava ansioso, né, para estar presente, né? A gente já vinha conversando com o André já há algum tempo. E graças a Deus hoje deu tudo certo, estamos aí. Então, vamos bater o papo aí sobre imóveis e investimentos, que é muito importante, né? Todo mundo tem um pouco de conhecimento sobre isso, né? Antes eu vou falar dos nossos parceiros. Então, temos a Hora do Mate, que eu já tô com um chimarrãozinho aqui na mesa, pronto para entrevista. Temos também a cervejaria Savage. Então, temos ali uma cerveja gelada também. E logo mais teremos aí no pós-entrevista uma pizza da Chus. Então, vamos começar a nossa conversa. Eu queria saber, Jonathan, como que tu entrou para esse ramo de corretagem, né? Como que iniciou aí a tua carreira? Bem, eu comecei a trabalhar na área da construção civil inicialmente, né? Eu sou formado em técnico de edificações. Uhum. E em 2010 eu comecei o curso de técnico e fazia projetos, né, para as construtoras da cidade. No final do ano eu comecei também a construir. Uhum. E aí eu comecei a construir para venda, construir na planta para as pessoas que nos procuravam para essas construções, né? Uhum. Então já fui me habituando com o mercado tanto da construção quanto da venda, né, propriamente dita, né? Uhum. Trabalhei com construção civil até 2017, até maio de 2017 foi quando eu entreguei a última casa que eu construí na planta, né, para um cliente, né. Meu portfólio, nessa época eu estava com aproximadamente 60 casas já entregues, mais de 300 projetos executados, e aí optei em seguir para a área da venda, que é uma área que eu sempre amei, né? Uhum. Trabalhar com venda, trabalhar com pessoas, né? Mais com a negociação em si, né? E concluí nesse período também o curso de transações imobiliárias, né? E aí parti a trabalhar com a corretagem, né? Como corretor de imóveis, né? Então de 2017 para cá, né? Especificamente com vendas, né? E ano passado nós abrimos uma imobiliária, né? Eu e minha esposa, a Thaís, que está aqui nos bastidores, abrimos uma imobiliária, né? Que é a Jonathan Guetem Imóveis. Uhum. E então a imobiliária é recente, tem quase um ano, vai fazer um ano agora em dezembro que a gente está com ela, mas já são quase 12 anos de experiência na área de imóveis. Uhum. Já tem um tempinho aí. Legal. E da tua experiência como construtor ali, tu tinha a empresa, tu montou uma construtora. Sim. E como é que era, assim, essa questão de obra, de administração de equipe? Quais as habilidades, assim, que um profissional aí que quer montar aí uma construtora precisa ter? Porque eu sei que obra também é muito perrengue, né? Com certeza. Olha, gerenciamento de obra, eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi lidar propriamente com a mão de obra em si, né? Com os pedreiros, né? Não era com compras, não era com pós-obra, não era com a mão de obra, porque curitibanos têm uma cultura onde o pedreiro ele é ensinado pelo pai, que foi ensinado pelo pai, então isso vem sendo passado, né, na linhagem da família. E não tem uma escola profissionalizante para isso. Né? Infelizmente, a mão de obra que a gente tem aqui ela não é totalmente qualificada. Né? E nós tínhamos essa dificuldade. Né? Eu acho que era a maior dificuldade. Foi um dos motivos também que me levou na época a parar de construir, porque estava ficando muito difícil, né, a gente conseguir tocar as obras com pouca mão de obra. Né? Mas nós tocávamos ainda simultaneamente até 4 obras. Então, com as equipes, com as poucas pessoas que eu tinha de equipe, nós revezávamos para poder
conseguir, né, executar essas obras que eram passadas para a gente. Eu acho que era essa a maior dificuldade que eu tive, né? Mas assim, é gostoso você poder planejar uma execução de uma obra, projetar, né? Você tem essa experiência, né, como arquiteta, né? Então você poder projetar a casa de acordo com o que o teu cliente está sugerindo, ou o que ele quer, o que ele imagina, e você transportar isso do papel, né, para a própria construção em si, ver ela sendo erguida, né, isso é muito gostoso. É gratificante, né? Gratificante, né? Sem contar que sempre quando a gente fala de imóvel, a gente está falando talvez do bem material mais desejado pelas pessoas, né? E então envolve muita emoção, né? Sentimento. Sim. Isso é muito legal. Acho que é algo que move a gente, né? Tá ainda nesse mercado. A gente trabalha com sonhos, né? Acima de tudo. Com certeza. E a gente trouxe aqui também a Lili e o Jean da Hora do Mate, que eles também têm a construtora Vitória, né? E a gente falou também sobre isso, que para a maioria das pessoas, a residência, o lar, vai ser o maior investimento da vida dela. Né? Então, a gente carrega aí uma importância muito grande, né, na hora de projetar e construir, né, para as pessoas. Sim. Eu acho que todo mundo que compra uma casa ou projeta uma casa para a construção da sua casa, por mais que não seja, mas ele faz aquilo como sendo a casa da vida dele, a casa dos sonhos e o último imóvel que ele vai ter na vida. Né? Nem sempre é. Sim. Mas todo mundo coloca esse... Grande expectativa, geralmente, né? Expectativa. Era essa a palavra. Não, hoje eu tô perdido. Mas é isso mesmo. A gente coloca tanta expectativa, né, naquilo, né? E quando você vê isso erguendo, né, sendo executado, é muito gratificante. Jonathan, a respeito assim da construção, como que era o teu processo de construir as casas? As pessoas te procuravam, tu desenvolvia o projeto e daí construía? Ou era mais já naquele âmbito mais de comprar um terreno, construir e vender, ou também o processo de alugar também tem isso, né? Qual que é desses mecanismos aí de construção que tu teve experiência? Assim? Olha, eu tive experiência em todas as áreas que você citou, Guga. Eu trabalhei com locação recentemente. Havia as pessoas que nos procuravam para executar o projeto e, né, posteriormente a obra, e eu também construía para venda. Então, atuei tive essas três experiências, né? Quando a pessoa nos buscava para executar o projeto e a entrega da obra, né, a gente fazia todo o processo, desde a escolha do terreno, a escolha do projeto, o desenvolvimento desse projeto, depois a parte do financiamento em si, né, e entregava a obra pronta para o nosso cliente, né. Aí, geralmente, a gente tinha um pouco, quer dizer, um cuidado redobrado, né, para poder atingir todas as expectativas dos nossos clientes, porque a gente estava já lidando com o sonho dele, né. Não que a gente não tivesse a mesma atenção quando a gente executava para venda, mas aí é diferente o conceito de todo o negócio, né. A gente fazia um projeto comercial, né, visava faixa de renda, estudava o público da região onde a gente iria investir, né? Porque isso é negócio, isso é investimento, né? A gente executava essa obra e colocava ela à venda. Né? Tivemos bastante sucesso, ainda pretendo voltar a estar executando obras novas para venda. Eu acho que o nosso mercado ainda está defasado, né, em imóveis novos, né? Hoje a gente está com um outro projeto que se chama House Flipping, que depois vou comentar um pouco mais a fundo com vocês, mas é muito bacana também, que é você transformar uma casa já pronta, já usada, em um imóvel novo, mais atrativo, mais atual, né, mais contemporâneo. E no âmbito assim mais coletivo, né, ou projetar loteamento nessa área, tu chegou a ter alguma experiência também, ou como é que funciona assim nesse processo? Logo daqui a pouco a gente vai entrar mais na questão de imóveis mesmo, né, de corretagem.
Mas chegou também a construir alguma coisa assim? Como funciona esse mercado de construção disso? Ou é mais ligado ao sistema público ali, no caso prefeitura? Como é que funciona aí na tua experiência? Olha, o loteamento a gente não executou, né? A gente não teve nenhuma experiência com a execução do loteamento, somente com a venda, né? Participei das vendas agora por último, o Ângelo Riguês e o Parque do Sol, mas eu acompanhei toda a infraestrutura do Vista do Parque 1 e 2 e do Expocentro, que são os loteamentos que nós temos aqui em Curitibanos, né? É mais o Boa Vista, né? Acho que recentemente, e loteamentos comerciais, são esses o que temos, né? A gente tem um pouco de noção do que é o trabalho, né? De toda a burocracia que é para se aprovar um loteamento, né? Mas a gente não chegou a executar, né? Tomara que futuramente a gente tenha essa experiência, né? Porque é um investimento muito lucrativo, né? E a gente sabe que tem demanda, então precisa ser executado, né? Uhum. O processo de loteamento ele é um pouquinho mais detalhado pela questão ambiental, né? Que você tem que, enfim, tem a questão de declividade, tem a questão de área de APP, de nascentes ou de riachos que tem que preservar. Ele é complexo, eu atuo bastante nessa área aí, também faço os trabalhos nesse sentido. E vejo que ele é mais demorado porque envolve muitos processos, né? A Sim, pessoa interessada... A viabilização, né, do empreendimento, né? Então, já começa na busca pela área, né? Tem que ser uma área que atenda a região, se for uma área que seja fácil, que tenha uma liberação ambiental fácil. Por exemplo, encontramos aí uma área de campo aberto de 5 alqueires aí disponível, 121 mil metros aí disponível para loteamento. Com certeza ela vai ser muito cara. Então, se esbarra em muitos detalhes, né, para poder viabilizar um empreendimento como esse, né? Mas, como eu disse, é algo muito vantajoso financeiramente, né? Eu acho que é aí sonho de todo mundo que está investindo em imóvel poder também ter o acesso, né, a essa fatia do mercado. Exatamente. Sem contar, né, em todas as legislações, né, federais e municipais também, né, que precisam ser seguidas ali na hora de fazer a divisão dos lotes, né, a pavimentação e tudo mais, né. E na parte da venda, como é que funciona, assim, a venda, no caso, seria como que funciona o processo? Pode ser privado, né, ou pode ser a prefeitura desenvolver também um loteamento, né? Depois, como é que funciona? Esses lotes, eles vão... como é que chega até a corretagem? Eu queria entender como é que funciona o teu dia a dia para essa questão. Olha, nós trabalhamos somente com o setor privado, né? Que é o que realmente busca um retorno financeiro, né? As instituições municipais, por exemplo, aqui em Curitiba a gente tem 2 loteamentos, né? Do município, tem o Nova Alvorada, no São Luís, tem o do São Francisco, que eu não Santa recordo. Felicidade. Santa Felicidade, não recordava o nome. Mas esse busca aí realmente um outro ponto da sociedade, né, que é dar condições de moradia, de habitação para quem está em área de risco, ou para quem é o pessoal da baixa renda, né, que não tem oportunidade de comprar um imóvel hoje no nosso mercado, mas a prefeitura está buscando aí melhorar a vida dessas pessoas e acaba jogando elas para esses loteamentos públicos, né. Agora, do setor privado, acredito que todo investidor busca é ter o seu lucro, né? Então ele contrata imobiliária, contrata várias, né? Nem sempre a gente tem exclusividade na venda dos terrenos, né? Mas tivemos boas vendas, né? Eu atrelo a venda dos terrenos justamente pelo fato de eu ter experiência com a construção. Então a gente consegue trazer toda a situação da construção para os nossos clientes, né? Uhum. E tivemos, né, bastante sucesso nas vendas dos terrenos, dos loteamentos que nós nos propomos a vender. Trabalhamos tanto com a venda direta quanto a venda através do financiamento. Geralmente as loteadoras têm um capital próprio para fazer o parcelamento direto desses terrenos, né? Então, eu comentava antes aqui em off com o pessoal, né, que é um excelente investimento, né? E geralmente o produto acaba sendo dinheiro e não terreno, né?
As loteadoras vendem dinheiro a juro, né? E como eu disse para você mais uma vez, se você está interessado na área, investe, né? Se tem condições, investe, porque é muito rentável, né? Eu acho que é o sonho de todo investidor poder chegar a esse porte, a esse nível, né, de investimento. Exatamente, como vocês comentaram ali anteriormente, né, acho que é uma das maiores realizações mesmo de ter a casa própria, de ter, né, o seu espaço, né, o seu canto, realmente é algo que, para quem deseja investir, né, e nesse ramo também do investimento e a questão, você também trabalha com as propriedades rurais, assim, tem como que funciona assim até para valorizar uma área, como é que tu avalia isso? Depois a gente vai, podemos já perguntar agora, como é que funciona assim para você avaliar um terreno e dizer quanto que vale, como é que funciona, todo mundo pode fazer, ou tem que ter uma formação, como é que funciona esse processo? Ok. A avaliação propriamente da avaliação, agora vou particionar a tua pergunta. A avaliação ela tem que ser feita por um profissional, né, um técnico. Então, que eu saiba, a avaliação dos imóveis são feitas por corretores de imóveis. Eu acho que engenheiro também pode fazer o laudo, né? E, enfim, é analisado vários fatores para poder chegar a um valor, né? Um valor de mercado, né? Quando a avaliação tem esse intuito, descobrir o valor de mercado do imóvel. Em relação ao imóvel rural, hoje eu não trabalho com imóvel rural, né? Eu foco no imóvel urbano. Imóvel rural é uma área muito legal, muito bacana de trabalhar, né? Financeiramente falando é muito interessante também, mas eu sou especialista em imóveis urbanos, né? Então eu foco em terreno, apartamento, casa e deixo o rural aí para os colegas profissionais, tá? Não pretendo tão logo estar trabalhando com imóvel rural, porque a gente tem se dispor de muito tempo, né, para deslocamento, para visita diárias, né? Em relação a como a gente faz a avaliação agora dos imóveis que nós captamos para venda, né? A gente analisa desde, se tratando de um imóvel pronto, estado de conservação, tamanho, região, topografia do terreno, os acessórios do imóvel, né, o valor de mercado, o preço do metro quadrado da região. Tudo isso a gente utiliza para poder compor um valor final, né? Uhum. E é assim que a gente tem feito, né? Nem sempre a avaliação do profissional condiz com o valor sentimental que o proprietário tem no imóvel, né? Então, às vezes, a gente acaba tendo divergências, né? Dá uma frustrada de vez em quando. Às vezes a gente acaba frustrando o proprietário, né? Mas a gente tem feito um trabalho muito consistente nessa área, Guga, porque a gente sabe que além da supervalorização dos imóveis, principalmente aqui na nossa região, tem a inflação, né, das propriedades, né? Então as pessoas estão, às vezes, sendo mal instruídas por outros profissionais, acontece, né? E acabam supervalorizando o seu imóvel, né? E a gente tem que fazer um levantamento para que aquela pessoa que queira vender o imóvel possa realmente vender. Não adianta você imaginar que teu imóvel vale um valor X e depois não conseguir vender e ter o resultado, né, que é o que a pessoa busca, né, poder vender o imóvel, né, e a pessoa que quer comprar também vai pagar o preço de mercado, não vai querer pagar um valor sentimental, né, do imóvel, né. Uhum. Eu acho que um costume, um fato que é bem comum é quando você tem um lote ou uma casa num local onde ainda é apenas estrada a rua é brita, né, depois que passa a pavimentação, aí nossa, agora já dobrou, já não é bem assim, né? Não é tão a mina de ouro como o pessoal pensa. Mas tem dessa, sabe? A gente tem visto bastante isso. E eu acabo realmente puxando na orelha, sabe, dos meus clientes, principalmente os que deixam os imóveis conosco, porque o nosso intuito é realizar a venda. Né? Eu não estou falando isso, não estou falando que a gente desvaloriza os imóveis. Eu estou falando que a gente faz uma avaliação justa, real. Né? Quem que determina o valor de um imóvel? É quem está comprando. É quem está pagando por ele, né? Sim. Então, como eu disse antes, não adianta a pessoa sonhar que o imóvel vale um valor absurdo, muito acima do que realmente ele vale, que não vai vender. Né? Infelizmente não vai vender. Ou vai demorar muito tempo para vender.
Melhor dizendo, talvez não seja que não vende, mas demora muito tempo para vender, né? E aí não é culpa do profissional, não é culpa de ninguém, é culpa do valor que está desajustado, né? Já teve casos, por exemplo, de a pessoa nos contratar para que a gente fizesse a intermediação da venda, eu chegar na frente do imóvel, fazer um levantamento ali, né? Mesmo que né, não sem laudo nem nada, só visualmente, né? E analisar que o valor não estava de acordo com o que a pessoa queria entregar ou que a pessoa não queria investir no imóvel para poder fazer a venda também, a gente descartar, né, e não colocar no nosso portfólio, né? Eu acho que eu tenho a obrigação dos meus clientes de entregar um produto pelo preço justo, né? Já sabendo que os valores não são baixos, né, quando se trata de imóveis, né? Sim. A pessoa tem que receber um produto bom. Aí se a pessoa está me contratando para eu vender um imóvel que às vezes nem sempre está pronto para venda e num valor muito acima do valor de mercado, eu prefiro dizer, meu amigo, infelizmente eu não vou poder trabalhar, né? Posso até indicar outros profissionais que trabalhem, mas eu tenho um compromisso com os meus clientes de ofertar um imóvel bom, né? Um preço justo. Tu acha que é por esse motivo, assim, que as pessoas às vezes têm um pé atrás com o corretor de imóveis? Porque tem muita gente, né, que não gosta, assim, de trabalhar com corretores, né? Eu concordo. Olha, o nosso mercado tem excelentes profissionais, no nosso ramo, melhor dizendo. Nosso ramo de atuação tem excelentes profissionais e tem péssimos profissionais, como em todas as áreas. Né? Como em todas as áreas tem isso. Eu acredito que quando você fala, a gente voltando já a falar sobre sonhos, sobre, né, o que a pessoa está buscando, sobre as metas, o imóvel sempre é o material mais desejado por todas as pessoas. Sim. E quando você frustra essa pessoa por causa de um trabalho mal feito, né, a pessoa acaba generalizando, né? E isso acontece. A gente vê muitas histórias de vários profissionais acontecendo. E eu atrelo a essa tua pergunta a isso. De repente, o mau atendimento de um profissional, nem sempre porque ele quis, às vezes por descuido ou por algum problema, acaba ocorrendo isso, né? E talvez seja isso, né? O fator de que o mercado foi corrompido, de repente por alguns profissionais que atuaram de maneira errada ou não conseguiram atender o que as pessoas estavam esperando, né? E aí tem esse pé atrás, né? A gente enfrenta, às vezes, alguns clientes, até recentemente, né, Thaís? Eu peguei e postei nos stories do meu Instagram uma pessoa que me procurou pelo WhatsApp, me ofertando um imóvel, né? Perguntando se era eu que comprava a casa, ou que queria comprar casa. E eu disse que poderia analisar, né? Aí perguntei se ele queria vender a casa e eu acho que ele se ligou que eu era um profissional da área de imóveis e perguntar, mas você é corretor? Porque eu não quero colocar em imobiliária. Daí eu peguei ele, continuei, conduzi a conversa com ele e perguntei assim, tá, mas você não vende para dono de imobiliária? Daí ele falou, não, eu não vendo, porque já veio 2 ou 3 imobiliárias aqui e só desvalorizaram o meu imóvel. Então, eu não vou trabalhar. Então, assim, o pé atrás que você falou, eu não estou julgando ninguém, mas eu não sei qual é a forma que essa pessoa recebeu o pessoal da imobiliária, eu não sei qual a forma que o pessoal da imobiliária tratou essa pessoa, tratou o imóvel principalmente, né? A negociação em si, eu não sei. Mas eles estavam com o pé atrás e eu quis tentar entender por que isso, né? Por que ele chegou e já levantou 2 pedras para mim, né? Então, assim, coincidentemente com o que você falou, né? Acabei colocando isso no stories do Instagram com um meio de alertar as pessoas que existem bons profissionais, Sim. que cada caso é um caso, merece atenção, merece um tipo de atendimento, né? Nós sempre buscamos ser transparentes com os nossos clientes, né? Dar total atenção. Pode ser que
uma hora a gente falha nessa questão de atenção, até mesmo no próprio atendimento, né? Nós somos humanos. Mas o nosso intuito é ser 100% transparente, corretos, trabalhar com o que a gente acredita, principalmente, da forma que a gente acredita, né? Que é atender teus objetivos, né? E se a gente conseguir, a partir da negociação, criar um relacionamento de amizade, como temos com muitos dos nossos clientes, graças a Deus, né? Aí realmente a gente foi muito mais feliz, né? Em todo esse processo. Legal. Eu acho assim que as pessoas, como é que eu vou dizer? Quando acontece algo de errado com o imóvel, eu acho que a indignação é proporcional, né? Porque, tipo, o imóvel não é como tu ir ali no mercado e comprar um produto que tu não se agradou, né? É algo bem maior, né? Um investimento muito maior, né? Com certeza. Então, é uma coisa que quando acontece alguma coisa assim, a indignação da pessoa vai ser também muito maior, né? É que nem uma vez aconteceu com meu pai. O cara sabia que ele gostava muito de churrasco, que tinha que ter churrasqueira na casa dele. E aí, quando ele comprou o apartamento, ele perguntou, é com churrasqueira? O cara falou, sim, tem churrasqueira no salão de festas. E tu acredita que a churrasqueira que tinha no salão de festas era uma churrasqueira elétrica? O meu pai queria matar o cara. Porque daí depois que ele comprou, né? É que daí ele foi lá fazer um churrasco, tinha uma churrasqueira elétrica, né? Lá no salão de festas. Foi o cara, no meu ver, agiu de má fé, né? Porque, sabe que o cara gosta de fazer churrasco, né? Aí, seu pai é gaúcho ainda. Isso. Tem mais esse contexto ainda. E o corretor sabia. Entende? Então, por isso que a gente acha assim, né? Agiu de má fé. Aí o que acontece hoje? Quando ele quer fazer um churrasco, ele vai pra casa da minha irmã, ele vem aqui em casa, né? Porque é a forma porque churrasco na churrasqueira elétrica não dá, né? Então, quando nós recebemos um cliente, já teve cliente que, assim, o pessoal que vai ouvir isso aqui, que vai assistir o vídeo depois, vai poder comprovar que quis comprar o imóvel na primeira visita, eu não quis vender. Uhum. Eu falei, eu não vou vender esse imóvel sem você retornar aqui no outro período para conhecer os detalhes. O que acontece? É o que a gente estava falando antes, que você citou antes. A compra de um imóvel, eu volto a falar, vai ficar repetitivo, mas é o bem material mais desejado pelas pessoas. A gente trata de sonhos, né? Uhum. É uma necessidade básica. Então, todo mundo quer ter uma casa. Isso precisa ser planejado, né? Então, quando a pessoa pesquisa no meu site, nas minhas redes sociais, um imóvel e me pede informações e faz uma visita e vai ver o imóvel, acaba se encantando. Ela não viu detalhes. Ela analisou tamanho, vizinhança e talvez alguns detalhes de acabamento. É isso que ela analisa. Uhum. Nessa primeira visita você não vai ver mais do que isso realmente. Isso é quase que psicológico, né? A pessoa está com a emoção ali a mil, ela está entusiasmada, ela está pensando já em como que ela vai dispor os móveis dentro dos cômodos, né? Uhum. Então, eu sempre trato meus clientes dessa maneira, para que eles retornem no imóvel em diferentes horas do dia, porque o seu imóvel durante a sua vizinhança, melhor dizendo, de manhã ela é diferente da vizinhança da tarde ou da noite, né? Pode ser diferente. Então retome a visita em mais horas do dia para você conhecer a tua vizinhança, para você conhecer como que é a posição solar do teu imóvel, né? Quais horários que tem mais incidência solar. Já na segunda visita você já vai se atentar aos detalhes, né? Paredes, piso, se tem trincas, tem rachadura ou não, o que tem, o que não tem. Né? A partir daí fica mais fácil a gente negociar. E lógico, para mim também é muito interessante que a pessoa volte mais de uma vez, porque a partir da segunda vez mostra que ela realmente tem interesse em adquirir um imóvel. Né? Então a gente já faz isso para não acontecer o que aconteceu com seu pai, por exemplo. Eu não sei como que foi o tratamento dele, como que ele visitou o imóvel, quantas vezes ele visitou, mas se ele se atenta aos detalhes,
ele vai questionar. Talvez o fator da churrasqueira fosse um impedimento para a negociação. Com certeza. Se ele ama fazer churrasco, talvez não. O apartamento, é o apartamento que ele comprou, Sim. né? Atende em todos os quesitos, mas não tem churrasqueira. Então vamos pro próximo. Se eu não encontrar, eu volto para esse. Mas Sim. ele vai procurar uma outra carta na manga, né? E isso faz com que a gente tenha uma assertividade, né, nas nossas negociações, faz com que a gente consiga atender também o que o cliente está buscando. Lógico, o cliente foi lá, viu, gostou. Sempre imóveis que tem alguns defeitos construtivos, alguns detalhes. A gente não consegue atender todas as áreas da venda, por exemplo. Ou melhor, da venda sim, mas não da construção em si, né? Isso depende do proprietário, da construtora estar corrigindo ou entregando o imóvel de acordo com o que o proprietário está buscando, o cliente está buscando. Então o cliente foi lá e viu que a parede tem um buraco, tem uma parede que precisa ser repintada. A gente ainda faz esse trabalho de levar para as construtoras. Muitas vezes nós mesmos acabamos fazendo trabalho de pintura para entregar o imóvel 100%, para entregar o imóvel pelo menos habitável e pelo menos, né? Ele tem que estar habitável e em bom estado de conservação. Né? Isso é um mínimo. Eu acho que quem está comprando imóvel que não é um valor baixo, né, para uma compra. Muitas vezes as pessoas vão financiar isso a longo prazo, né? Muitas vezes vão se desfazer do recurso financeiro que juntou a vida toda, né? Então tem que receber um produto bom, né? Sim. E falando nessa questão financeira, tem algumas facilidades assim para quem não tem todo o valor, né? Ou, por exemplo, tem 80 mil, mas a casa que eu quero é, sei lá, 120, vamos supor. Tem algumas negociações assim tu pode fazer para ajudar esse pessoal? Olha, o financiamento imobiliário é o que detém todo o mercado hoje, né? Hoje, 95% dos nossos negócios são feitos através de financiamento imobiliário, né? Onde você consegue adquirir um imóvel com 20% de entrada, né, do valor total dele. Além disso, nós criamos algumas facilitações para os nossos clientes, né, com aceite de permuta como parte do pagamento, seja um imóvel de menor valor, ou um automóvel, que é muito mais comum, né, de acontecer. Em outras, de repente faltou um pouquinho do valor, como você disse, a gente consegue criar prazo, criar parcela para os nossos clientes. Depende da gente negociar, depende do imóvel. Alguns imóveis a gente tem uma negociação diferenciada até com o próprio proprietário, né? Quando esse imóvel não é nosso, é do proprietário, né? E a gente acaba repassando isso para os nossos clientes. O nosso intuito é realizar negócios, né? É vender a casa do proprietário e que o cliente compre a casa que ele está buscando, né? A gente é um meio de campo, né? Então a gente busca de todas as maneiras aí tá facilitando essa compra, né? Mas eu acredito que o financiamento imobiliário é o que está todo mundo visando, né? Hoje, taxa de juros aí a partir de 7,5% ao ano, então não é a mais baixa de todo esse período que eu estou trabalhando, mas ainda é uma das melhores taxas de juros do mercado, né? Melhores taxas de juros de financiamento, justamente porque tem o bem como garantia, né? E as pessoas partem para o financiamento mesmo, né? E uma pessoa hoje consegue comprar um imóvel sem entrada? Não, infelizmente não. Não tem como. Alguns imóveis nós conseguimos financiar um pouco acima dos 80%. Imóveis onde a avaliação do banco é superior ao valor da oferta. Tem casos, tá, que o imóvel que a gente está ofertando custa menos do que o que custaria, por exemplo, você comprar hoje o terreno e executar o mesmo imóvel, né? Então a avaliação do banco é muito acima e a gente consegue financiar um percentual maior do que 80%. Mas a entrada sempre vai ser necessária. Aí que entra o corretor de imóveis em estar negociando esses valores, em ajustando as condições, né, para que essa pessoa possa adquirir o imóvel. Jonathan, e a respeito, assim, como você trabalha? Então, trabalha com a compra do imóvel, o cliente, o proprietário procura você e você faz a venda por ele? Como é que funciona? E também tem a parte de corretor de imóveis também pode fazer essa parte de alocar?
no caso de que nem imobiliária, né? Faz ali achar o interessado, né? O locatário e tal. Como é que funciona a tua forma de trabalhar, assim? Então, o nosso ramo de atuação, Guga, é muito isso que você falou, tem de tudo um pouco, né? Tem o cliente que nos procura para encontrar o imóvel para ele, né? A gente faz a captação do imóvel, tem o proprietário do imóvel que deixa o imóvel conosco para que a gente faça a venda, isso é o que mais tem hoje no portfólio, e tem alguns casos que a gente compra o imóvel para vender, né? Eu queria tocar no assunto contigo, né, a respeito do house flipping, que é um modelo de negócio que nós temos hoje no nosso portfólio, na nossa imobiliária, onde nós adquirimos um imóvel, reformamos, né, deixamos ele atualizado para vender. Né? Hoje nós estamos com um imóvel em andamento, a gente está fazendo toda a impermeabilização agora de muros, das paredes externas da casa, né? Mas ainda vai ter substituição do telhado, vai ter a substituição do piso, a gente vai repaginar toda essa casa e colocar ela de novo no portfólio. Né? Estou assim, esperançoso que a gente consiga nessa fazer todo o processo antes de vender, para a gente até ter noção de como que a gente vai trabalhar com toda a situação. A gente já teve uma experiência em 2020, mas eu não consegui concluir. Antes de eu terminar todo o processo do house flipping, a casa foi vendida. A gente conseguiu fazer só pintura e colocamos cerâmica, né, na área de serviço. Né? Era uma casinha em condomínio, mas muito legal, muito aconchegante. A gente deixou ela nova assim, para poder entregar para o cliente. Né? Legal. Então, assim, dentro da parte da imobiliária, a gente só não está atuando no momento com a locação, né? Quem sabe agora no próximo ano a Thaís está se formando também em transações imobiliárias, ela vai partir para essa área novamente. Né? Já atuei com locação lá no início, mas eu só trabalhei 1 ano, 2 anos no máximo e parei e foquei mais na compra e venda. Não sei se tu já assistiu, tem uma série na Netflix, Reforme na baixa e fature na alta, tu já assistiu? Já assisti. É mais ou menos esse Muito esquema legal. que tu tava falando, né? Isso aí o pessoal do Airbnb fica doido, né? Porque é bem a área, né? Mas eu gosto mais do Irmãos à Obra, né? Porque aí é mais o que eu estou buscando. Tá. O house flipping, ele é um termo americano, né? Você adquirir isso, assim, nos Estados Unidos é um mercado fantástico. O pessoal lá vende 200 mil imóveis por ano só nesse formato de venda, né? E no Brasil, lógico que já existe, né? Aqui em Curitibanos as pessoas falam muito em reforma, mas não uma reforma tão complexa como a gente faz, né? Até mesmo às vezes substituição de sistemas, de elétrica, de hidrossanitária, o que for necessário para entregar um produto bom, né? Bonito e no preço de mercado. Isso que é o principal fator. Você não adianta também eu querer fazer tudo isso e depois elevar o valor do imóvel lá para a altura e supervalorizá-lo. Não, eu quero deixar ele no preço de mercado. Aquela casa, o que deveria ser feito naquela casa para ela vender. Né? Mas eu conheço sim o Reforme, compre na baixa. Reforme na baixa e fature na alta. Muito legal. É legal, né? Eu gosto também. O último episódio que eu vi, o pessoal tinha acho que era um barco, né? Que reformaram o barco para poder fazer a locação, né? Legal. É tudo quanto é tipo, né? De imóveis. Bem legal. Ô, Jonathan, a questão do house flip que tu falou ali, pegando a tua experiência de construir do zero, ela acaba sendo muito viável, né, nesse ponto, e também a questão que o corretor acaba entregando um outro serviço, né? Mas aí eu queria te perguntar o seguinte, existe esse mercado na nossa região? Como é que ele é aceito assim? Tem bastante enfim, pessoas ali com esse potencial que tá lá talvez com um imóvel que não que daí de repente quer vender ou por alguma razão, né? Principalmente agora na pandemia acabou que muita gente, né, que estava construindo, né, teve várias questões aí, não sei como é que foi para ti passar por isso, mas como que tu enxerga esse mercado aí? Olha, tudo vende. Qualquer imóvel vende. Lógico que existe também um tempo para isso, né? O nosso mercado hoje, só aqui em Curitibanos, Guga, nós temos mais de 1.000 imóveis prontos à venda. Dentro desses imóveis,
Nós temos os imóveis bons, nós temos os imóveis ruins, temos os imóveis que estão no preço de mercado, temos os que estão abaixo, temos os que estão acima. Então, tem de tudo, né? A gente tenta sempre filtrar isso para entregar aos nossos clientes os melhores imóveis, né? Então, isso que nós estamos fazendo, né, talvez nós estejamos sendo pioneiros, né, nessa área aqui em Curitibanos, né? Mas eu vejo como um mercado muito promissor também, porque nós estamos propondo a recuperar os imóveis, né, entregá-los no preço de mercado, no preço justo, né, mas um imóvel de qualidade, né? Então, eu acredito que a Pri, como está na área da construção civil, ela deve acompanhar um pouco do mercado. Se você tem um Facebook, de vez em quando você vê ali na sua timeline a oferta de um imóvel e às vezes você pensa, meu Deus, como essa pessoa está vendendo um imóvel como este, por exemplo, né? Às vezes imóvel que a gente vê pelas fotos que tem algum problema, que tem alguma patologia, né? Então, se nós estamos nos propondo a pegar esse imóvel, reformá-lo, adaptá-lo, deixá-lo um imóvel bonito, eliminar os problemas construtivos, né, e entregar num preço justo, né, assim, eu acredito que a gente tem um mercado muito promissor pela frente, né, e o que a gente está buscando é dar sequência a isso, né, já no próximo ano adquirir o outro e dar seguimento aí às vendas desse imóvel nesse formato. E no período de pandemia, como é que foi esse processo aí? O pessoal continuou suas vidas? Eu vejo assim, na minha área, na área ambiental, parece que todo mundo resolveu fazer tudo o que queria fazer de projetos que estavam ali apenas em papel e botaram para executar. O mercado ambiental aqueceu muito no período de pandemia. Inclusive, eu não parei, eu viajei muito nesse período. E para a parte de imóveis, assim, como é que foi esse processo passar? Ainda estamos passando, né? Mas como foi ali, bem naquele período de lockdown e aquela coisa toda? Olha, a gente teve o início da pandemia dia 18 de março, se não estou enganado, né? Eu fiquei 1 mês e meio sem vender. Foi o tempo que eu fiquei sem vender. Fiquei parado realmente, né? E por sorte, a gente tinha projetos em andamento, a gente tinha vendas, né, em andamento. A nossa venda ela nunca inicia num dia e termina no mesmo dia. Ela sempre tem um processo, né? A gente fala que é D mais 60, né? As nossas vendas. Então a gente tinha processo em andamento, a gente trabalhava já com regularização, enfim, tinha os processos de financiamento em andamento. A pandemia me trouxe 1 mês e meio de experiência com a não venda, né? O período que eu mais fiquei, assim, que eu fiquei mais tempo sem vender. Eu acredito que a partir daí, 2020 foi um ano assim que nos surpreendeu, né? Nós não tínhamos expectativas depois da pandemia de bater a meta do ano, a gente conseguiu bater muito antes do final do ano, então financeiramente foi muito bom, lógico que foi um ano horrível para todo mundo, principalmente para quem perdeu, né? Algum familiar, algum amigo, algum conhecido. Mas foi um ano assim que tivemos bastante vendas no nosso escritório. Depois da pandemia, o que mudou para nós foi que as vendas elas se tornaram ainda um pouco mais complexas. As pessoas elas começaram a demorar para tomar essa decisão da compra de um imóvel. Penso eu atrelo isso a este motivo, Guga. Se você tinha um recurso que era aquele recurso que você levou muito tempo para conseguir juntar, para conseguir possuir, né? Você pensava, poxa, mas eu vou comprar a casa agora, eu vou ficar sem dinheiro, e se eu precisar por algum motivo, principalmente motivo de saúde, né? Então, assim, as vendas elas foram sendo ainda mais trabalhadas para a gente poder conseguir concluir uma venda. Então, a venda que antes a gente levava 10 dias para concluir, passou a levar 1 mês. Né? A gente notava isso. Né? As pessoas só tomavam a decisão da compra realmente depois que via que não tinha jeito, que ia ter que comprar, que estava tudo bem, que todo mundo na família estava bem, que não tinha problema, ninguém com Covid, ninguém internado. Aí você fazia a compra, né? É isso que eu vi da pandemia, sabe?
Isso se estendeu até hoje, tá? Eu acho que ainda hoje as pessoas estão ainda tendo um tempo maior na compra do imóvel, elas estão mais exigentes também, né? E a gente tem conseguido, né, efetivar boas vendas, né? A gente tem conseguido atender nosso público. Não vejo isso como um problema, mas é um desafio, né, que a gente tem, um dos desafios que a gente tem na área da venda dos imóveis. Eu tenho uma pergunta bem, assim, que eu acho que para quem está nessa área pode ser que seja algo bem fácil de resolver. Mas eu, assim, como não sou bem da área, acabo pensando assim, como resolve isso? Às vezes você tem um imóvel ali, tem um imóvel que tá, né, o proprietário está querendo se desfazer, ou herdou, né, um imóvel que está lá, mas o ponto é bom, talvez até a estrutura daquele imóvel é bom, só que documentação, né? Geralmente tem esses processos aí, né? Como que faz para regularizar assim? Isso é um processo que você também faz? É muito difícil de fazer? Porque como que tu consegue driblar isso aí para conseguir, né, fazer com que um imóvel que estava lá, digamos assim, sem nenhuma uma perspectiva e tu consegue botar no mercado e fazer uma venda aí? Olha, muito interessante essa pergunta porque nós somos especialistas na regularização de imóveis, Guga. No escritório, né, a Thaís está aqui nos bastidores, ela me auxilia, né, e nós trabalhamos com a parte de regularização de imóveis. Quando o imóvel está irregular, a gente faz primeiramente a gente faz uma avaliação, né, de toda a parte documental dele, né. Às vezes a gente tem uma matrícula precária, muitas vezes as metragens não condizem, né? Então, às vezes falta a averbação do imóvel ou até mesmo a própria metragem do terreno já não é mais a mesma. Isso pode ocorrer, né? Então, o que acontece? Um imóvel é um bem que está no mercado há muitos anos, né? Então, a gente pega algumas matrículas ali muito antigas, por exemplo, já peguei matrícula de 1950, por exemplo, que descrevia não era nem uma matrícula, vem de uma transcrição, né? Mas descrevia uma metragem e hoje não era mais a mesma. Então você tem que fazer toda essa retificação para adequar a metragem real, depois a questão da averbação dos imóveis, da área construída, né? E assim, algo que a gente aprendeu a fazer apanhando, sabe? A gente realmente se bateu demais com isso, desde o início a gente teve isso, né? Porque é um mercado também que é um mercado muito grande para quem se dispõe a resolver, né? Assim como eu falei para você antes, se você se dispor a pegar um facão e abrir uma trilha no meio do mato para fazer um levantamento, você vai se dar muito bem, porque tem muito pouca gente fazendo isso, né? Querendo fazer isso, principalmente, né? E na área de regularização de imóvel também. Tem muito pouca gente atuando. Geralmente, quem tem um imóvel irregular, ele prefere pagar para outra pessoa resolver, porque ele vai, sabe a quantidade de pepino que tem que descascar para poder deixar ele regular, né? E isso a gente acabou se especializando dessa forma, né? Apanhando, pegando muito imóvel irregular, coisas assim absurdas que a gente teve que regularizar para poder entregar para o nosso cliente, né? Perfeito, regular, né? Redondinho, né? Mas é uma área bastante interessante, tá? É algo assim que a gente tem já há bastante tempo no escritório, né? Pretendo ampliar, né, essa área, né? Pretendo até ter no futuro um engenheiro ou uma engenheira florestal para nos auxiliar, principalmente fazer esses mapas de terrenos ali, né? E dar sequência, porque tem muita gente precisando desses serviços e tem pouca gente executando. Olha Esses só, dias eu peguei um uma nicho de situação. mercado. Exatamente. Esses dias eu peguei uma situação assim que o documento veio de uma transcrição e a medida não era mais a mesma também que estava no documento. Tem várias coisas na matrícula, né, que você pode analisar. Tem confrontantes, às vezes tem, principalmente em loteamento, né, Google? Quando você cria o loteamento, você não tem a nomeação da rua, né? Depois que o poder público vai fazer a nomeação das ruas. Então, pega um imóvel novo, né, um terreno aí de uma matrícula nova, uma abertura de matrícula nova. De qualquer loteamento vai estar lá a rua projetada A. Aí você tem que pegar
o imóvel, pegar, cadastrar, verificar qual que é o nome da rua correto, averbar o nome da rua, né, para poder entregar. E é um trabalho assim que não finaliza, né? Tá sempre se renovando, principalmente se o proprietário é daquele lá que, vou fazer um muro aqui do jeito que eu quiser, né? E aí depois dá essas divergências de área. Né? Não tem norma, né? Tem uma série de processos que tem que seguir, né? Não é tão... Mas que legal, é bacana saber que né, são dois nichos que eu vi assim, com o teu negócio, que é algo que tem que trazer essa inovação, né? Que é né, dar uma reforma, dar uma repaginada, né? Trazer um imóvel que está lá para um conforto mais atual, trazer a preço de mercado e que seja confortável, que também tenha essa repaginada, né? E a outra que é, tipo, pegar ambientes que tá aí, que ninguém quer, né? Enfim, regularizar envolve muito juntar a papelada, resolver, e as pessoas, né, tem que fazer outras coisas da vida, às vezes não tem esse tempo, né? Esse tempo. Não, e é chato demais, cara. É chato demais né? lidar com isso aí, sabe? Eu acho que a gente vai ficando chato igual, porque a gente acaba gostando, sabe? Mas é muita coisa, sabe? É uma retificação, ainda mais quando é uma retificação complexa, né? Que envolve, por exemplo, você pegar a assinatura de todos os confrontantes. A gente teve um caso recentemente ali que a gente levou, acho que, pelo menos uns 6 meses para concluir. Um dos confrontantes que a gente precisava pegar a assinatura morava no exterior, e por sorte, quando ficou pronto, ele veio para o Brasil e assinou ali em Lages até. A pessoa estava no Uruguai. E aí a gente conseguiu concluir isso e resolver, sabe? Mas tem casos aí que, assim, a gente consegue resolver numa semana, né? Não vou dizer que na hora, porque a gente sempre depende de um documento público e aí tem os prazos, né? Mas tem casos que a gente consegue resolver rapidamente, uma semana, e tem casos que, como esse, por exemplo, que levou 6 meses para a gente poder concluir, né? E também uma coisa que eu noto, a gente também faz regularização aqui no escritório, regularização de construção. Geralmente as pessoas nos procuram porque quando elas constroem, elas não constroem com um projeto, né? Geralmente elas constroem frio, assim, né? Como a gente costuma falar. Elas mesmas definem como vão construir e constroem sem procurar um profissional. Né? É tipo, depois, dar na telha. E o projeto ele segue toda uma legislação, né? Principalmente municipal, de recuos, de taxas, né? Permeabilidade, de ocupação. E daí fica bem complicado depois, né? Se caso estiver fora de todas essas taxas que está fora ali do Código de Obras, fica bem complicado. E aí tem a pessoa também que ela constrói o imóvel, aí ela é notificada, aí ela vem aqui atrás da Pri, atrás do André para fazer a regularização, você vai lá e vê que não tem como se responsabilizar pelo que ela executou, né? E aí se torna um problema ainda maior, né? Se torna um problema muito maior. Eu acho que isso é cultural, sabe? As pessoas, elas buscam resolver os problemas depois que ela tem, quando arde no bolso, né? Quando é notificado, quando é multado, né? Então, poxa, é muito mais barato você contratar, até para você ter, né, um produto legal, né? Para ter uma obra de acordo com o que você almeja, né? Contrata um profissional, contrata um arquiteto, contrata um engenheiro, executa essa obra da forma legal, né? Para você não se incomodar, né? E sai muito mais barato, né? Menos incômodo e muito mais barato. Porque eu vou falar para vocês, o valor da multa é bem salgadinho, gente. Vale muito mais a pena contratar um profissional e fazer tudo legalizado certinho do que depois ter que pagar a multa, né? E a gente o André já passou por isso esses dias mesmo. Uma pessoa chamou ele foi notificado e a gente não conseguiu pegar a obra para regularizar. Não tinha como a gente se responsabilizar por aquela obra, né? Da forma que foi construída. Então tem casos assim também. E aí, como que fica, né, para o proprietário? O que vai fazer? Vai desmanchar? Vai refazer? Pois é. Porque assim, a multa também ela é reincidente, não é só pagar aquela multa e morrer o assunto. Não, você tem que pagar a multa e tem que adequar as normas, né? Porque senão ela vem outra multa, né? Por exemplo, foi atuado por falta de alvará, por falta de habites, sei lá, e não conseguiu atender o que o poder público está exigindo, né? Não tem outro jeito, vai ter que refazer e atender as normas. Né?
Bem complicada essa parte. E isso implica em não conseguir a documentação necessária, ou às vezes até a pessoa consegue estar lá, mas depois ela quer vender aquele local, ou enfim. Geralmente essas coisas aparecem quando é herança, né? Quando alguém vai dividir, daí de repente não tem um documento. Mas acho que hoje em dia já está tudo bem cadastrado, né? O sistema, enfim, hoje em dia o pessoal faz até esses mapeamentos com drone, enfim, ficam monitorando, né, as propriedades aí. Nós tivemos um cadastramento dos imóveis, o último em 2016, né? Com levantamento por imagens, né? Por imagens aéreas. O último foi em 2016. Então, para quem construiu até 2016, a prefeitura tem, né, uma metragem muito, muito próxima do real do que a pessoa executou sobre o terreno. Perdão. Mas o que você falou é muito verdade. Cedo ou tarde a pessoa vai se bater de frente com a escritura, vai ter que fazer algum tipo de regularização. E quanto mais tarde, mais caro. Mais caro é. Se você que está nos assistindo, está nos ouvindo através do podcast, saiba que é muito fácil resolver o problema de uma escritura, resolver o problema de uma falta de uma averbação. Alguns casos sai até muito barato, né? Algo pequeno a se resolver, algo fácil de resolver. E as pessoas deixam de fazer isso enquanto tem disposição, enquanto tem condições de fazer, muitas vezes pensando que é caro, que é algo burocrático, ou que vai se debater com muita documentação, mas não, é algo que é necessário, cedo ou tarde você vai precisar regularizar. Se você não vai regularizar, os teus herdeiros vão, como diz o Google ali, né? Porque do contrário você não vai conseguir passar esse imóvel para frente, seja na partilha, na herança, ou seja na venda, né? Uhum. Eu vejo muito que o imposto, né, cobrado sobre a questão dos imóveis, né, o IPTU, ele tem isso, né? Acho que por isso que hoje é bem monitorado a questão de se você, principalmente o que acontece, né? Tem lá um lote que tem uma casa e vem alguém morar, constrói uma casa, né, anexo ali no mesmo espaço, e daí já tem esses processos aí, né? E às vezes que daí é onde sai essa questão que constrói da sua forma, né? E acaba tendo esses problemas, né? Mas tá aí, né, os desafios do mercado aí, ainda bem que existem, né, setores especializados para resolver essas questões. Com certeza. É uma demanda que o poder público nunca vai poder atender, né? Vai sobrar para o privado, né? E, estamos aí, né? Acredito que você também tem visto isso, que você se dispõe, né, a fazer algum tipo de serviço a respeito. Tem a Pri e o André também que podem fazer esse serviço. Temos, né, tem mais dois aqui no estúdio, eu e a Thaís, que também nos dispomos, né, a fazer esse serviço no escritório, né, e atendemos aí a nossa região com esse serviço de regularização. Ô, Guga, tu tem mais alguma questão, alguma dúvida? Sobre corretagem, é corretagem que fala, né? Não. Isso mesmo? É um termo, é um dos termos usados. É um dos termos. Corretagem. É bem amplo, na verdade, né? A minha área é bem... tem vários ramos de atuação, né? Tem profissional, por exemplo, que atua somente com compra e venda, tem profissional que atua somente com locação, tem profissional que atua somente com regularização, tem o pessoal das avaliações, dos laudos, né? Eu sou formado sou perito avaliador também, então até cheguei a cogitar, né, a gente trabalhar somente com avaliações jurídicas e para bancos também, né? É um mercado bem interessante. Só que, então assim, eu abri demais o meu leque, né? E eu tinha que decidir qual que era a área que eu gostava e que eu queria seguir adiante, né? Então, hoje estou na parte de compra e venda. Não vou dizer que naturalmente a gente não vai mudar, não vai migrar também, ou acrescentar, né, esses serviços, né? Só que aí eu preciso ampliar a equipe, né? Hoje tá somente eu e a Thaís, e a gente está, né, mais focado na compra e venda e regularização. Né? A partir do momento que a gente vai abrindo demais, a gente vai pegando muita coisa, às vezes não consegue atender
100% da forma que a gente esperava, né? Uhum. Então, prefiro trabalhar com esses segmentos. Uma dúvida que eu tenho é a seguinte, eu quero comprar um terreno para investir. Tu consegue me dar a projeção assim, tipo, em 10 anos vai render tanto? Tu consegue me fazer essa projeção? Não, eu não consigo. Em 10 anos é muito tempo. Até porque a gente tem vários cenários que podem influenciar, né, Sim. nessa valorização ou não do imóvel, né? Uhum. Ou não, valorização, né? Quando ele não valoriza, quando ele pode valorizar pouco, mas valoriza, né? Todo imóvel valoriza. Uhum. E se você analisar nos últimos 10 anos, né, a valorização, ela está aí na faixa de 6%, para terreno, principalmente 6 a 7% ao ano. Então, o terreno ele não tem o rendimento mensal, né, com aluguel, né, diferente do imóvel pronto, mas a valorização dele é muito mais alta do que o do imóvel pronto. Uhum. Então, um ótimo investimento para quem... já dizia o ditado, né, do vovô, né, que quem compra terra não erra, né? Uhum. Então, se você quer ter a correção do seu dinheiro a longo prazo, investe em imóvel, investe em terreno, que você não vai se arrepender. Eu e o André, a gente até estava conversando com isso, porque quando ele era criança, foi ofertado aqui na rua alguns terrenos para o pai dele a R$2.000, olha só. Né, o tanto que já valorizou, porque aqui acho que um terreno hoje em dia deve valer acho que uns 100 mil, 150 mil aqui pela rua. Aqui. Eu diria que é um preço médio isso aí, né? Entre 130 e 140 mil. O que eu digo se tem uma visão de mercado, né, ia ser um grande Só que investimento. como que a gente ia, prever que ia valorizar tanto assim, né? Viu? Então, eu tô hoje com uma bola de cristal aqui na tua frente te dizendo que compre terreno, porque vai valorizar. Daqui a 10 anos, nós estaremos conversando o seguinte, viu só? Esse terreno aqui há 10 anos atrás custava 130. Né? Pode ser que lá na frente esteja 250, 300, eu não sei. Mas certamente vai estar num preço muito mais alto do que hoje. Talvez na época que quando o André fosse criança, que o terreno estivesse a R$2.000, o salário era proporcional, talvez. Eu não sei qual era a data, né, a época exatamente, né, mas sempre vai ter essa conversa em pauta, né? Nossa, há tantos anos atrás o imóvel aqui custava X. Né? O primeiro imóvel que eu comprei foi um terreno no Getúlio Vargas. Eu paguei R$15.000, isso em 2011, se eu não estou enganado. E paguei caro nesse terreno, porque a média de preço dos terrenos lá naquele bairro era R$10.000 nessa época. 10, 9, 10 para baixo. Eu paguei caro porque foi o segundo terreno do loteamento, que é o Santa Fé, né? O Getúlio Vargas era um loteamento clandestino e foi regularizado pelo poder público. Então, era o segundo lote do bairro a ter escritura. Por isso que eu paguei caro, porque eu precisava da escritura para poder vender ele depois regularizado, financiado certinho. Porém, quando eu juntei a documentação desse terreno, eu tinha um recibo, desse recibo comercial, Guga, e ali estava o preço que esse terreno foi vendido originalmente, por R$500. Nossa. Né? Esse terreno foi vendido por R$500 na década de 90, da pessoa que era proprietária da fazenda e loteou aquela área e vendeu. E eu, em 2011, já paguei 15. Hoje, um terreno naquela região, eu sei que os valores às vezes são maiores do que esse, mas eu vejo negócios sendo efetivados na faixa de 75, 80 mil reais. Então, e se eu tivesse comprado mais lotes naquela época, a R$15.000, né, e pudesse ter segurado eles até hoje, quanto que eu teria em mãos, né? Qual que seria a valorização desses imóveis, né? Teoricamente, de 15 para 80 mil reais, valorizou aí 6 vezes, né, o valor deles, né? Lógico, são 11 anos, né? 11 anos, mas em 11 anos foi um baita de um rendimento, né? Sim. Isso a gente vê em vários locais, né? A nossa cidade teve um boom, assim, né? No mercado imobiliário, e a valorização foi crescente, né? Isso é real. Nós tivemos muitos fatores que fizeram, né, valorizar esses imóveis aqui em Curitibanos, né? E quem teve a oportunidade de comprar lá atrás, que pagou baratinho e pôde segurar esses terrenos até hoje, com certeza está com
aí o maior rendimento do mercado financeiro. Eu acho que um dos fatos que aconteceu na nossa cidade foi a vinda de pessoas, né? A universidade, a Bernec, todas essas indústrias aí que movimentou a própria universidade, né? Agora tá... E assim, a universidade ela só tende a ampliar, né? Acaba que... eu lembro que quando eu entrei, que eu sou formado na Federal, em Curitibanos, a UFSC. Eu lembro que você não encontrava lugar para alugar, assim. Mesmo para comprar, assim, né? E eram valores... antes da universidade era um valor. Depois que veio a universidade, como veio uma demanda, né? Uma demanda por imóvel ali, acabou que isso deu um boom, né? E uma coisa que é interessante de observar é ver para onde tem as projeções da cidade, né? E ali já se antecipar, né? Que o ideal era comprar assim, linkando a minha área, né? Um dos pontos mais interessantes assim, que pode virar loteamento é os ambientes degradados. Então, qual que é? Ambiente que era usado por pastagem ou por lavouras agrícolas, nessas áreas onde já tem um histórico que, né, já foi feito algum uso, então é muito fácil licenciar, é bem tranquilo, não tem... você consegue sim licenciar um loteamento, um espaço para onde tem uma vegetação até que a gente classifica, né, até estágio médio, mas mais do que isso já começa a ficar mais complicado, porque o loteamento ele não é que nem a usina, né, que a gente falava aí no making off, e é uma utilidade pública, e quando é utilidade pública não importa o que tenha lá, desde que seja compensado de acordo com as plantas que estão lá, com os animais que estão lá, você pode, porque é uma necessidade, né, pública, a energia. O loteamento não, o loteamento você pode alocar eles em ambientes onde tem, né, essa questão de ambiente degradado. Então é isso, né? Eu acho que é ficar de olho nisso, né? E para quem eu percebo assim que é um campo que eu quero investir mais, né? Hoje em dia eu acabo investindo em outras coisas, mas é um campo que eu tenho uma propriedade, né? Que eu herdei no sítio que está lá, mas eu estou esperando um momento aí para fazer, né? Até ia fazer essa pergunta assim, tu tem pouca experiência na área de rural, mas no teu mercado assim, aonde que vem a valorização maior ou tudo depende? É um imóvel no meio rural ou no urbano? Onde que você percebe que tem essa escala maior de valorização? No urbano, né? Com certeza urbano. O rural, ele oscila muito conforme o próprio mercado dele, né? Então, fatores como o dólar, né? Dentro disso, ainda eu acredito que o maior fator para valorização do imóvel rural é a área produtiva dele, né? É isso que vai tornar ele vai ter uma valorização ou não dele, né? Se for um imóvel pequeno que seja para lazer, aí vai depender muito da região onde ele está inserido, né? Agora, o imóvel rural, o mais caro, com certeza é o que tem maior área produtiva, né? Nossa região mesmo saltou aí de R$80 mil, perdão, o valor do alqueire, que era um valor que era praticado assim por muitos anos, foi praticado por muitos anos, 75, 80, 70, 80 mil reais, né? Hoje tem, dependendo da região, dependendo da proximidade da cidade, né? Tem áreas que custam aí acima de 200 mil reais. Né? Você pega aqui esse trecho aqui do oeste, aqui sentido a Campos Novos. Estou te falando assim, algo que eu não trabalho com imóvel rural, mas eu estou sempre no meio das rodinhas de conversa, principalmente com os profissionais que atuam, para eu também estar, né, acompanhando o mercado. Então eu tenho visto isso, né? Mas ele oscila demais. Por exemplo, há uma produção muito grande, não há compra para essa produção, o produtor não vai pagar mais tão caro pelo mesmo imóvel, vai querer, né, recuar, né? A gente sabe também que o imóvel rural, principalmente se ele é produtivo, a gente não se baseia por um preço em reais, um preço base. Geralmente se trabalha com as sacas, né? Sacas de soja, por exemplo, vale tanto, quero tantas sacas de soja por hectare ou por alqueire, né?
Entendeu? Oscila bastante. Mas o imóvel urbano ele tem uma valorização ainda muito maior, muito mais crescente, né, do que o imóvel rural. A questão que você falou, só para não perder ali o raciocínio, Guga. Se você quer hoje um imóvel para você investir a longo prazo, vou dizer para você que os extremos de bairro, os extremos da cidade, né, consequentemente extremos de bairros, são os imóveis onde você vai ter a maior taxa de retorno. Se você quiser adquirir um imóvel hoje para você poder vender ele daqui a 20, 30 anos, certamente você não vai errar em estar adquirindo um imóvel em extremo de bairro. Por quê? O preço dele geralmente é baixo, porque é extremo, né? E a valorização dele é igual, né, aos demais imóveis. Há aqueles imóveis que sobressaem, por exemplo, um imóvel no centro, uma região privilegiada, se tornou uma área comercial, ou é uma área de expansão, como você bem falava, né? O imóvel está numa área de expansão, vai ter uma valorização um pouquinho maior, né? Agora, para você investir no imóvel, falando em 50 mil reais, por exemplo, na compra de um terreno, tenho certeza que você vai conseguir em vários locais aqui da cidade, né? Se você quiser só para investimento, compra ali daqui a 10, 15 anos, você se lembra que você tem ele, daí você pensa que você vai fazer, você vai vender, vai dar de entrada em algum outro imóvel, né? E acredito que isso seja uma forma de você entrar com um baixo capital, né, para investir em imóvel, né? A gente vai conversar depois em off, a gente vai escolher algumas opções para você aí, mais bem escolhidas. Nossa, uma baita de uma dica já, né? Eu tenho outra pergunta, assim, que é a questão que me veio agora. No centro ou em ambientes que já tem uma certa valorização do ambiente, né, do terreno, existem ainda alguns lotes, né, que a gente chama o famoso lote baldio ali. Esses eles estão nesse processo, então, que a pessoa comprou num período talvez remoto ou está lá e está esperando o melhor momento ainda, ou geralmente pode ser isso, ou pode ser a questão de um local onde não está com a documentação direitinho e tal, daí não pode construir, enfim, como é que... Depende, você está falando de curitibanos. Curitibanos, exato. Tá, curitibanos a gente tem aí 3 ou 4 famílias que detêm as maiores áreas de terrenos urbanos aqui dentro da cidade, né? E até onde eu tenho acesso a essas informações, tem vários motivos, né, para esses terrenos ainda estarem baldios, né? Tem pessoas que compraram estrategicamente para no futuro tá transformando ele, né, tá rentabilizando ele. Se você analisar o trecho, por exemplo, da Salomão aqui, deve ter 6 ou 7 lotes ali que são de 2 proprietários, né? 2 ou 3 proprietários, melhor dizendo. E as pessoas não vendem, não trocam, né? Deixam ali para rentabilizar no futuro, pensar o que vai fazer. O problema tem vezes que isso é passado de geração para geração e eles mantêm o mesma linha de raciocínio, né? Uhum. Eu acho que a prefeitura deveria, né, tributar aí de outra forma esses imóveis, mas enfim, ficam lá e como investimento, né? Poxa, a pessoa poder também adquirir um terreno no centro, independente da época, não é um imóvel barato, né, em relação aos demais. E poder segurar isso por alguns anos, algumas décadas aí, mérito deles também, né? E tem que ter o retorno conforme que o investimento, né? Sim. Aí eu acho que vem que daí a questão de quem está interessado em construir outra forma de negócio para adquirir aquele ponto, né? Aquele ambiente, eu acho que daí eu não sei se eu respondi a tua pergunta, se era essa a tua pergunta, o motivo das pessoas terem... Não, sim. É que são vários, né? São vários, né? A gente tem trechos, por exemplo, esse trecho da Lions, por exemplo, que vai ali da Altino Gonçalves de Farias até lá no Parque de Exposições, tem muitos lotes baldios ali, né? E, sabe, pessoas que não vendem, não constroem. Eu acho que deveria ter uma política a respeito disso, né? Mas quem sabe, de repente, isso venha passando de geração para geração, até o momento que a pessoa, né, tenha um insight ali e olha aquilo como uma possibilidade de investimento, né, seja para lotear e vender ou para construir e vender, né, porque isso vai transformar a nossa cidade, né, transforma toda essa entrada, né, de curitibanos, né. Podemos... Eu acho que... não, eu acho que de pergunta que eu tinha
as minhas curiosidades para entender esse ramo desse mercado. Tá mais técnica a nossa conversa aqui, né, sobre as vendas, investimentos, né? Mas assim, é um mercado muito profundo, né? Tem a parte da corretagem tem diversas áreas de atuação. Para investimentos tem diversas formas de você investir, né, através de um imóvel. Né? Não é só a compra e venda, dentro disso tem, né, muita coisa aí a ser abrangida. A gente está falando meio que superficialmente, né? Uhum. Mas enfim, é uma área que eu sou apaixonado, sabe? Eu migrei da construção para a venda, assim, no momento que eu estava surtando já com as construções, né? E trabalhar com pedreiro, com muita gente envolvida nas obras, né? E a venda, ela me dá mais a oportunidade de eu poder entender, né, o lado de quem está comprando, de ir a fundo nessa área. Quase que... Agora, esses dias eu atendi uma cliente que ela falou que eu era quase um psicólogo, né? Que eu não estava procurando vender um imóvel, que eu queria entender o que era interessante para ela, o que ia atender o que ela buscava. E realmente eu acho que eu parto mesmo para essa técnica, sabe, na hora da venda, é criar um relacionamento, não é simplesmente empurrar um imóvel. A gente sempre busca compreender todos os detalhes da venda, o que a pessoa busca, qual é o objetivo dela, se é para moradia, se é para investimento, como que essa pessoa... A gente faz também um planejamento de compra, então como que essa pessoa vai conseguir adquirir o imóvel. Tem casos, por exemplo, que a pessoa conversou comigo há 3 anos antes de comprar o imóvel. Uhum. A gente vinha trabalhando essa pessoa até conseguir encontrar o imóvel ideal para ela. Por quê? Porque nosso mercado não tem uma quantidade significativa de imóveis, né, com todos os requisitos que a gente conversava aqui, imóveis bons, num preço atrativo, pronto para habitável, pronto para morar. Ou também não só por falta de imóvel, às vezes a pessoa não estava, né, pronta para adquirir, né, esse imóvel, né, por algum detalhe ou outro. Não, às vezes não é só financeiro, às vezes a pessoa tem vários outros assuntos para se resolver, né, antes de poder adquirir um imóvel. Sim. A gente faz toda essa análise, toda essa interpretação para poder finalizar uma venda, né? Não é... A gente está falando de venda complexa, né? O ticket de venda é muito alto, né? Uhum. Então, ela tem que ser bem trabalhada, cada caso é diferente do outro. Não adianta a gente falar que tem uma fórmula mágica para vender imóvel, porque isso não existe, né? Em imóvel isso não existe. A gente tem um público muito grande, né? Nosso público hoje vai de 20 a 60 anos, né? E cada um tem uma necessidade, cada um tem um histórico de vida, cada um tem uma classe econômica, né? E a gente tem que, dentro disso, tentar entender o que a pessoa busca para poder entregar o imóvel, né? Uhum. É muito mais do que só a pessoa chega aqui, quer uma água, tá aqui, passa o Sim. dinheiro, pega a água. Muito mais que isso, né? Sim. Envolve muitos processos, né? Muitos É um processos. processo de encontrar quem está querendo comprar, quem está querendo vender, tem a questão do financiamento, tem a questão da regularização. É um mercado bem complexo, né? Eu acho que... Eu não sei o que você pensa, o que a Pri pensa quando se fala em corretor de imóvel, né? O que você associa a corretor de imóvel, né? Porque, para mim, não é, como eu disse para vocês, não é só a pessoa que entrega né? Você chega lá para comprar, a pessoa te mostra um imóvel, te vende e morreu ali. Uhum. Né? Tem várias etapas a serem percorridas, né? Até a entrega de um imóvel, né? E se a pessoa chega até mim para comprar um imóvel e eu já penso na etapa final, já penso no dinheiro, no recebimento, na entrega, eu acho que a partir do momento que eu trabalhar dessa forma, acabou minha carreira. Uhum. Né? Porque a gente tem várias etapas, né? Toda uma construção de um relacionamento até a venda de um imóvel, né? Sem contar os perrengues que a gente passa também, né? Que não é sempre mil maravilhas, né? A pessoa chega lá para comprar um imóvel, a gente tem que analisar o que ela pode comprar, criar condições para ela. Se vai financiar, tem que torcer que a gente consiga concluir o processo de financiamento, que dê certo, que tudo saia conforme a gente espera, conforme a gente simula na tela do computador ali.
né, para poder no final entregar as chaves lá, né, fazer a cerimônia da entrega das chaves e concluir, né? Então tem muito mais do que simplesmente entregar o imóvel. Eu na minha cabeça vem exatamente isso. É alguém que tem que dialogar muito, conversar muito, ir atrás de toda essa questão aí que realmente ainda bem que tem pessoas que gostam, né? Porque eu vejo assim que é uma área que cada um, né, na sua área, tem os seus desafios e suas... Mas é algo assim que eu vejo que é bem trabalhoso mesmo, né? Tem que ir atrás, tem que correr atrás das coisas, tem que falar com pessoas, tem que alinhar muita coisa, né? Para você conseguir, enfim, obter um êxito e sucesso nessa carreira, né? Eu vejo que não é para todo mundo não, é um ambiente bem tem muitos detalhes e também tem que ter essa compreensão que tu fala, né? Entender o que cada um quer de acordo com o bolso de cada um, né? Também. As pessoas, elas reparam muito nos valores, né? E não posso dizer que é ruim, né? Porque a remuneração geralmente é muito boa, só que você tem que entender que não é porque a tua remuneração é boa pela negociação que é feita que você vai ter ela sempre, né? Então, o meu trabalho, não só como corretor, mas eu acho que todo mundo que trabalha com vendas, o meu trabalho na verdade, eu peço emprego todo dia, né? Todo dia eu bato na porta de alguém para pedir emprego. Então, a gente tem muitos desafios, né? O investimento é alto, né? Hoje nós temos um escritório no centro, a gente faz tudo no nosso escritório para poder atender os nossos clientes, desde das avaliações do cliente em si, até encaminhamento do processo de financiamento para os correspondentes, para os bancos, depois todo o processo de auxílio da tramitação da transferência do imóvel. A gente faz tudo isso pelo escritório, muitas vezes a gente custeia algumas taxas para acertar ou não depois do processo concluído. Enfim, tem muito investimento por trás, né? E a nossa remuneração, se ela for diluída pelo tempo de venda, ela não é tão grande assim, né? A gente ganha sempre na quantidade, como qualquer venda, como qualquer outro ramo, né? E você passa a ser, voltando a esse tópico da remuneração, você passa a ser bem remunerado a partir do momento que você tem uma experiência, né, que seja grande, que seja merecida, né? Você isso para qualquer área, né? Todo bom profissional é bem remunerado, né? Bom, então agora a gente vai passar para uma parte final aqui da nossa entrevista, que a gente sempre busca saber um pouco da vida pessoal da pessoa que vem aqui, né? E então eu gostaria de te perguntar se tu tem hobbies e quais são eles. Tenho hobbies, sim. Tenho alguns hobbies. Acho que o principal é a música, né? Hoje é um hobby para mim, né? Já foi aí um dos carros-chefes da minha vida, né? Já toco há alguns anos, já toquei na noite por muito tempo, né? Sou guitarrista, né? Tenho ali isso como um prazer para mim, né? Todo dia eu preciso pegar no instrumento, pegar no braço do violão, no braço da guitarra. Acho que hoje é o que eu tenho feito, sabe? Eu gosto de compor também. Tenho algumas músicas gravadas, tanto por mim quanto por outros artistas. E é o que eu tenho feito de hobby, né, nos últimos anos. Tem muito músico aqui na cidade, né? Tem bastante. Músicos bons. E para quem não sabe, mas tu participou também até de conjunto, né, dos Garotos Tradição, né? Garotos Tradição, sim. Toquei por 3 anos no Garotos Tradição. Acho que profissionalmente, assim, foi a primeira banda que eu toquei, né? Percorremos aí todo o Sul, né? Foi bem legal. Imagina, eu tinha 15 anos na época, né? Toquei dos 15 aos 18 e até hoje eu não entendo como que meus pais deixaram eu fazer isso, como que, né? Hoje eu tenho uma filha com 10, hoje até por coincidência ela foi viajar, né? Com a escola, e a gente já fica com o coração na mão, né? Imagina então meus pais, né? Me dar essa liberdade de sair, ficar um final de semana todo fora da cidade, tocando, sabendo que eu estava na noite, que eu estava
vendo coisa que talvez não deveria ter visto, né? E assim, graças a Deus, assim, foi muito bem instruído, tinha pessoas boas também ao nosso lado, a gente não partiu pro lado ruim da história, né? Foi só um momento realmente de diversão, de prazer mesmo, né? De ter vivenciado o que a gente viveu nessa época, né? Toquei no Garotos Tradição, toquei no Meganejo, que também tocava em toda a região e tivemos músicas que tocavam bastante, não só na região, né? Em outras cidades. Depois montei dupla, enfim, foi esse aí o caminho aí na época artista. Mas é legal, né? É uma aventura, né? Ainda mais para um adolescente. Imagina poder estar na noite ali no agito, né? Sim, era muito legal. Muito legal. Eu acho que todo músico, né? Ele quer ter esse contato, né? Com o público. Ele quer estar na noite. Ele quer ser reconhecido pelo que ele faz, né? Sim. E isso me ajudou muito, assim, a poder desenvolver minha comunicação, a perder a timidez, né? A poder conversar com as pessoas mais abertamente, né? Eu acho que isso eu tenho trazido um pouco aí dessa época das cantorias. Legal. Outra coisa que a gente costuma pedir também para os nossos convidados é uma indicação de livro, série, filme. A gente vai lançar aí futuramente como uma dica de entretenimento, né, para as pessoas. Legal. Olha, o André já tinha me falado a respeito e eu fiquei pensando no que eu ia indicar para vocês, né, para os telespectadores, para os ouvintes. E teve vários livros. O último livro que eu li foi o Mindset, foi muito legal. Eu gosto muito dessa linha, Mindset, PNL, e sempre busco ler livros similares. Mas eu acho que o livro que foi a virada de chave para mim foi O Segredo. É um livro que, para quem não leu, ainda recomendo ler. Eu acho que todo mundo que acredita em energia, em atração, deve ler e vai se identificar muito com esse livro, né? Um livro que já li mais de uma vez, então até recentemente não li ele, mas sempre estou folheando alguma coisa e gosto de assuntos voltados a isso, né? Eu acho que foi uma virada de chave na minha vida quando eu li esse livro. Tu sabe que esse é o meu livro de cabeceira, O Segredo. Eu adoro também. Eu gosto dessa de física quântica, eu gosto da lei da atração. Eu acho que quando se fala em lei da atração, acho que O Segredo é o livro mais popular assim que existe. Tem uma linguagem fácil, né? Sim. E eu também já li, assim, de cabo a rabo, acho que eu já li umas 2 vezes, mas ele é um livro também que serve, assim, para te abrir em qualquer página ali e ler o que tiver ali, né? É bem, bem legal. É um livro que cada vez que você exercita ele, você vê ele de forma diferente. Então, a primeira vez que eu li, assim, nossa, parece que teve essa virada de chave, né, na minha vida, né? Na segunda, assim, já foi um momento específico. Eu lembro, assim, que já foi realmente em querer buscar ser uma pessoa diferente. Quando eu estava nessa transição ali, parece que eu li o livro e começava a compreender tudo que eu estava vivendo, né? E por que acontecia dessa forma, né? Então é bem interessante. Eu acho que tem, lógico, vários livros bons que eu li nesses anos todo aí, mas o que me veio à mente assim como uma indicação é esse. Eu acho que vai ser bom para quem for procurar aí. Legal. Então agora eu vou te pedir aí uma história marcante para contar aí pra gente. Pode ser uma história inusitada, pode ser... Solta aí tua história marcante aí pra nós. Tá, eu vou me atentar novamente eu acho que a parte profissional, né? Teve algumas histórias bem legais que a gente vivenciou, que a gente presenciou, né, nesses quase 12 anos aí de mercado. Teve uma que eu achei que foi muito legal que a gente fez para essas pessoas, que foi o caso da venda de um imóvel,
Esse imóvel fica ali no centro. E quando a pessoa me contatou, ela estava em Curitibanos, mas ela é natural de Curitibanos, mas não residia mais aqui. Reside atualmente no Nordeste. E ela me contatou para que eu fizesse a venda, fizesse a avaliação e a venda da casa. E quando eu cheguei na casa, estava ela e o marido dela juntando alguns pertences da falecida mãe, né, alguns pertences, alguns objetos da casa mesmo, que estavam danificados, ou enfim, que era lixo, né? Uhum. E estava amontoando para descartar, alguns doar, alguns queimar. E ela estava no terreno, nos fundos da casa. E ela comentou comigo o seguinte: olha, Jonathan, eu cresci nessa casa com a minha falecida irmã. Aqui eu namorei, depois eu fui pedido em casamento. Meus pais construíram essa casa. A minha mãe morou aqui a vida toda, né? Ela tinha falecido já 1 ano atrás. E então hoje eu estou encerrando um ciclo. Eu estou fechando esse ciclo porque minha irmã faleceu. Ela teve 2 filhos que não residem mais em Curitibanos. Eu estou morando no Nordeste, não pretendo voltar para Curitibanos. Eu preciso encerrar esse ciclo vendendo essa casa. Não tem por que eu mantê-la, né, só porque era a casa dos meus pais, né? Mas isso assim com muita dor no coração, porque imagina, tinha toda uma história, né, em cima daquele imóvel, né? Cada pedaço de madeira, cada parede tinha uma lembrança, tinha uma história, né? E aquilo assim me marcou, né? E aí a gente fez o trabalho de oferta da casa, começamos a trabalhar ela. Acho que deu uns 60 dias, a gente vendeu esse imóvel. E aí eu contatei ela já estava no Nordeste, informei, a gente vendeu a casa, a gente vai fazer a gente vai fazer um contrato, né? Esse contrato vai preceder a escritura, porque ela não conseguiria assinar a escritura de compra e venda tão logo, ela precisava de um tempo para poder se deslocar, porque ela estava lá em Fortaleza, se não me engano. Uhum. E aí ela falou, então deixa tudo pronto aí, porque daqui a 1 mês aproximadamente eu vou a Curitibanos, eu vou precisar ir, já vou comprar as passagens aqui e vou deixar tudo certo. Aí eu comentei com a Thaís, olha, a gente está na última etapa do imóvel, presenciando a última etapa desse imóvel, né? Esse imóvel ele foi desejado, ele foi planejado, ele foi construído, a família que construiu, o casal que construiu, criou as filhas, depois faleceu o marido, depois faleceu a esposa, né? A última etapa da serventia deste imóvel a gente estava presenciando ali, né? Uhum. E assim, eu gostaria de presentear essa pessoa de alguma forma, porque eu sei que a pessoa que comprou esse imóvel hoje, ela não vai manter as características dele, ou ela vai demolir, porque é um terreno grande no centro, certamente no futuro vai ser demolido, uma casa que já tem lá seus 50 anos. Uhum. Né? Então está ainda habitável, mas não tem sentido ela se manter mais da forma que ela está, né? E aí a gente fez um vídeo, né, desta casa, né, contratei o pessoal para fazer a filmagem, e foi muito legal, assim, porque eu falei assim, eu quero algo assim para ela guardar com muito carinho, né, porque tenho certeza que ela vai guardar, não vai ser um trabalho em vão, não vai ser um trabalho descartável. Esse ela vai guardar e assim vai marcar a vida dela. E aí eu dei os detalhes dos takes da filmagem, né? Eu falei assim, eu quero a câmera entrando, pegando a sala de estar dela tinha a mesa de casamento da mãe dela. Então uma mesa com mais de 50 anos. Nossa. E ela começa a pegar os detalhes da mesa, do pé da mesa, que era todo entalhado de madeira bruta, né? Uhum. A pessoa era muito religiosa, então tinha vários quadros de Jesus Cristo, várias imagens de santos, né? Sim. Ainda tinha alguns pertences dela dentro da casa, né? E a parte da mobília. Então falei, foca nisso. Dali da sala a gente foi para a cozinha, pegou os detalhes daquela cozinha azul, cozinha de vó, assim, sabe? Sim. Pegamos os detalhes da cozinha,
depois ela vai para o banheiro, que tinha uma banheira verde, assim, aquilo devia ser muito antigo, mas assim, preservado, tá? Fizeram as filmagens, depois os dormitórios. Aí, o último take foi da cama da mãe dela. E assim, do jeito que ela deixou, estava arrumadinho, a gente não precisou fazer nada. A cama lá arrumada, né, com o lençol dobrado, os detalhes na cabeceira, tinha terço de rosário, né, tinha as imagens dos santos e tal. E assim, pegou cada detalhe daquela casa, né, e colocou isso num vídeo, né. E aí a gente entregou. Daí no dia que essa pessoa veio para assinar a escritura, eu falei que eu tinha um presente, né, que eu gostaria de entregar a eles, né, porque eu sabia que ela iria guardar com muito carinho. Sim. E aí a gente fez a tramitação da negociação, vieram os sobrinhos dela, né, assinar a escritura. Ela assinou a escritura, a gente se despediu e eu pedi, agora preciso que você volte no escritório para a gente poder entregar o presente para você. E aí eu coloquei os dois sentados na minha mesa, meu computador na frente, e falei, olha, eu tenho esse presente porque eu acredito que esse imóvel não vai se permanecer com as características que ele está hoje, mas eu quero que fique guardado para sempre na memória de vocês. E aí eu dei o play no vídeo. Nossa. Aquele casal, eles se desmancharam em choro na minha frente, sabe? Porque eles entenderam, né, o que ia acontecer com o imóvel, e principalmente assim, que eu não queria que eles perdessem, que essas memórias fossem perdidas com o tempo. Né? Entreguei isso como presente para eles e tenho certeza que até hoje eles lembram disso e se emocionam da mesma forma, tenho certeza, porque tinha muita memória naquele imóvel. Né? Tinha muita coisa boa, ela contava a respeito da infância dela, que foi na casa, enfim. E essa é uma das histórias marcantes que a gente tem lá no escritório, que a gente conta com muito orgulho, que a gente sabe que participou de um ciclo, né, também desse ciclo da família, né, de forma profissional, mas assim, também nos emocionamos humana, né? De forma humana, né, também nos emocionamos com essa situação. Né. Nossa, que legal. Tá chorando, Guga? Não, achei a história... Não, isso foi muito legal. legal. Foi muito legal. Teve outras tantas, assim, que a gente viu a luta, por exemplo, das pessoas para adquirir um imóvel. Teve outras tantas. Essa, ela sobressai, né? Sim. Porque eu acho que eu espero que eu possa passar por isso, né? Porque é o ciclo natural da vida. Né? Aquela história que a gente não quer enterrar um filho, a gente prefere que o filho nos enterre, né? Vocês são pais, vocês sabem, eu imagino que pensam da mesma forma, né? Sim. Então, a gente sabe que a gente vai passar por isso, né? Mas então, se colocando no lugar deles, né? Isso que ela falou de, estou encerrando um ciclo, né? Isso é tão forte, né? Você sair da casa dos pais, depois ter que vender o imóvel que era a casa dos seus pais. Dolorido, né? Tem muita coisa envolvida, né? Sim. Não é uma venda simples, né? Tem muita emoção, tem muita lembrança, né? Quanta coisa essa família passou dentro deste imóvel, né? Então, é isso aí, Nossa, muito bem legal. Bem legal. Essa história foi surpreendente, assim. Que legal. Nossa, show de bola. Eu ia emendar uma pergunta agora, já que a gente já está quase próximo aí do Halloween e casa mal assombrada, que o pessoal descobre que tem alguma coisa e não consegue fazer a venda. Olha, se eu descobrir, nem eu vou vender, tá? Se eu descobrir alguma coisa, eu passo para outra, não pego não. Mas já aconteceu assim de Deus me livre. Chegar no imóvel e ver alguma coisa, sentir alguma coisa diferente? Não. Nem vai acontecer, gente, em nome de Jesus. Teve um lagarto. Uma vez a gente foi captar um imóvel para venda. Imóvel grande, né, Thaís? Uma casa bem grande.
antiga também, assim, mas... Mas assim, a casa... Ela era assustadora porque o estado de conservação dela estava ruim. Não é porque fosse uma casa... a gente não viu nada lá, né, Thaís? Pelo menos se tinha alguma coisa, passou despercebido. A única coisa que a gente viu foi o seguinte: a gente estava saindo da casa, a gente abriu a porta assim, tinha uma escada de pedra e a Thaís falou, uma cobra. E já gritou, já fechou a porta, já saiu correndo. E eu falei, mas aonde cobra? Entrou por baixo da escada. Porque a escada era de pedra e tinha uma parte da escada que tinha baixado. Aí levantou, fez um buraco. Uhum. E a gente viu só o rabo entrando. Mas o senhor no rabo, né? Grande. E aí a gente desceu, né? Quase que por cima da grama, para não passar pelo mesmo trecho ali onde a gente tinha visto o rabo achando que era a cobra. A gente ficou esperando lá embaixo para ver o que se aparecia. Até que o lagartinho mostrou a cara lá. E era um lagarto que estava morando na casa. A casa estava vazia, estava já há alguns meses vazia, né? E o lagarto morava lá embaixo da escada de pedra. Nossa. Esse acho que foi o maior susto, né? Mas assombração, Deus o livre, eu não quero ver, não. E se eu souber que a casa é assombrada, eu não pego para vender, não. Isso aí, Deus o livre, passa para outra. Tenho medo, viu? Então, vamos finalizar? Então, vamos lá. Acho que tu pode deixar, então, tuas redes sociais antes, né? Pra quem quiser te procurar aí. Legal. Estamos no Instagram, né? É a JGuetem Imóveis. Ali a gente tem postado todos os imóveis que estão entrando para venda. Uhum. Né? Mas hoje o nosso foco está no WhatsApp. Tem um grupo de imóveis. Aliás, você que está buscando por um imóvel e quer ficar a par de todas as novidades que entram no nosso escritório, você pode procurar até mesmo pelo Instagram. Tem um link direto no meu WhatsApp lá e pedir para eu adicionar você no grupo, né? Ali eu vou estar postando todos os nossos imóveis. Eu posto em primeira mão no WhatsApp, né? Dou preferência para o pessoal que está ali, para depois postar no site, que é o jguetemimóveis.com.br, e depois nas redes sociais, né? O Instagram JGuetem Imóveis, e no Facebook tem a página também Jonathan Guetem Imóveis, fácil de localizar. Legal, então estamos chegando ao fim de mais um episódio. Queria te agradecer em nome de toda a equipe por ter disponibilizado um tempo, vir aqui, né, falar do teu trabalho, um pouquinho da tua vida. Então, muito obrigada. Eu que agradeço vocês, ao convite. Foi muito legal, muito legal. Espero que o pessoal aí que tenha assistido, que tenha ouvido também goste, né? E deixar bem claro que eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Espero fazer por muito mais tempo, né? E quem sabe o pessoal que está nos assistindo futuramente possa vir também ter esse sonho realizado, né? Da compra de um imóvel através da nossa imobiliária. Obrigado, Pri, obrigado, André, Guga, obrigado aí pela entrevista. Estou sempre à disposição, sempre que me chamarem eu estou aqui. Então é isso aí, pessoal. Vou pedir mais uma vez que nos sigam nas redes sociais e se inscrevam no nosso canal no YouTube. Até o próximo episódio.